Olá! Nessa aulinha nós vamos ensinar para você como fazer este colete de pelo fake que nós criamos. Eu já estou usando o meu, fica super legal o efeito dele, muito confortável, bem fofinho e uma peça bem leve. E os materiais que a gente utilizou para fazer este colete foram o fio charme. A gente utilizou o fio charme na cor 3182, vai um novelo do fio charme para a base do colete. Ele tem 396 metros, então na cor rosa. E para a gente cobrir o nosso colete, a nossa base com um pelinho, a gente utilizou o fio Insano. Fio Insano da Círculo, a cor 6549. Você pode fazer diversas combinações com outras cores, por exemplo, um fio branco com pelinho branco, ou um fio verde, a base verde com pelinho verde, aí você escolhe a cor da sua preferência. Esse fio é um fio 100% poliéster, super fofinho, bem confortável, ele vem com 140 metros. Então foram 3 novelos, ó, do fio Insano e sobra um pouquinho ainda. Isso para o tamanho M. Se for o tamanho G, já vai 4 ou 5, depende do tamanho. Para a gente trabalhar com esses dois fios, a gente utilizou a agulha 3 milímetros para o fio charme e a gente utilizou a agulha 3,5 para o fio Insano, que ele fica mais volumoso. Então esses foram os materiais que a gente utilizou. Se você tiver uma agulhinha de tapeçaria para fazer acabamento dos fios, troca de novelo, fios de final, início de carreira, fica melhor para fazer acabamento, senão dá para fazer com agulhinha de crochê mesmo. Vamos começar a crochetar o nosso colete? Você vai iniciar o seu trabalho fazendo 80 centímetros de correntes iniciais. Como você vai tirar a sua medida? Você vai tirar a medida da largura no seu busto, vai passar a fita métrica ao redor do seu corpo na altura do busto. À medida que der, você diminui 12 centímetros para a abertura do colete. E o resultado que você obtiver é o que você vai trabalhar nas correntes iniciais. No nosso caso aqui, que são 92 centímetros de busto, o tamanho que a gente está fazendo, a gente tirando 12 centímetros da abertura, ficou 80 centímetros para a gente começar o trabalho. Então, você vai com a agulha 3 milímetros e o fio charme fazer a laçada inicial e vai trabalhar os 80 centímetros de correntinhas. Depois que você trabalhar os 80 centímetros de correntes, ou a medida que você tirou, você vai pegar uma laçada, pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes e na 8ª você vai fazer um ponto alto. 2 correntes, pule 2 correntes da base e na próxima faça um ponto alto. Você vai trabalhar o ponto tela para toda essa carreira. Um ponto alto, 2 correntes, pule 2 correntes da base, um ponto alto no ponto seguinte. Depois que você trabalhar a carreira do ponto tela, ela vai ficar assim. Então, nós terminamos aqui essa primeira carreira. O nosso total de correntes nos 80 centímetros deram 173 correntes. Agora, nós vamos seguir reto até chegar a 35 centímetros. Já trabalhando frente e costas junto, depois a gente divide e faz as diminuições. Então, para iniciar a carreira, é só você subir 5 correntes, virar o trabalho. E agora você segue ponto tela sobre ponto tela, até dar os 35 centímetros de altura. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Ele vai ficando assim. Depois que você trabalhar os 35 centímetros de altura, essa parte toda reta, ele vai ficar assim o seu trabalho. E agora nós vamos fazer a divisão para frentes e costa.
Então, agora para a divisão, como a gente tem aqui 80 centímetros na largura, ou a medida que você tiver, se você tiver feito maior ou menor, você vai dividir esta medida final, a medida da largura, por 2. Uma parte vai ficar para as costas e a outra parte a gente divide novamente por 2 para cada frente. Então, como nós temos 80 centímetros, a gente vai pegar aqui 40 centímetros para as costas. E a gente vai pegar os outros 40, dividir por 2, vai dar 20 centímetros para cada frente. Desses 20 centímetros, depois a gente vai descontar um quadradinho, que dá aproximadamente 1,5 centímetros, que vai ficar para aquela aberturinha da cava. Então, a gente vai fazer a marcação agora. Aqui no nosso caso, se a gente for marcar aqui os 20 centímetros... daria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 quadradinhos. Ó, vamos colocar aqui sem esticar o trabalho. Ó. Na realidade, não chega a 15, né? Ela chega à metade do 15º. Então, seriam 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 quadradinhos. Só que, como a gente quer descontar um pouquinho ainda para aquela aberturinha da cava, para não ficar muito estreita, a gente vai fazer com 13 quadradinhos. E esse 14 vai ficar para a abertura, não vai ser usado nem para as costas, nem para frente. Então, a gente faz uma marcação aqui, depois do 13º quadradinho. Frente, a gente vai trabalhar até aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quadradinhos para frente. Um a gente deixa sem trabalhar e marca no seguinte para a parte das costas. Vai ser o início da parte das costas. Aquela aberturinha ali vai ficar para a cava. A partir dessa marcação das costas, como nós já temos 13 centímetros, aliás, 13 quadradinhos separados para frente, a outra frente tem que ser igual também. Então, a gente já pode ir lá do outro lado e contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E fazer a marcação. A gente pode até se basear pelas frentes sem ter que marcar as costas, porque o que sobrar ali vai ser para as costas. Então, vamos no outro lado do quadradinho e marcamos o final das costas. Para a gente não pegar aquele espaço daquele quadradinho que sobrou ali, que é o 14º. Que ele vai ficar reservado para a abertura da cava. Aí está. E o que sobrou aqui de uma marcação a outra vai ficar para a parte das costas. Então, se a sua medida deu maior que os 13 quadradinhos, mas com quantos eu separo para frente? Não tem problema. Pega a largura total, divide por 2, reserva uma parte para as costas, a outra parte você divide por 2 novamente e reserva para a parte das frentes, cada frente. Você vai pegar a medida que deu para frente, vai medir, vai dar um tanto de quadradinhos, você tira um e reserva para a abertura da cava. Então, agora a gente vai trabalhar a parte das costas, diminuindo para a parte da cava, e depois a gente vai trabalhar as frentes, diminuindo cava e decote. Então, agora a gente vai arrematar essa parte para começar a fazer primeiramente a parte das costas. Então, a gente começa aqui na marcação da parte das costas. Ó, deixando aquele quadradinho entre a frente e as costas, ali sem trabalhar, entre aquelas duas marcações. Então, a gente vai agora emendar o fio e já começar as diminuições para a cava. Então, a gente sobe aqui as correntinhas, emendando o fio.
Nós vamos subir apenas 3 correntes, não vamos fazer aquelas correntes de espaço, que são as 2 correntes. Por quê? Porque nós já estamos diminuindo aqui para a cava. Então, 3 correntes para o ponto alto, eliminamos as 2 correntes de espaço e já vamos, diretamente para o próximo ponto alto, fazendo outro ponto alto sobre ele. Agora sim você segue normalmente. Ponto tela sobre ponto tela. Quando nós chegarmos no final dessa parte das costas, nós vamos fazer a diminuição também no final, não trabalhando as 2 correntes de espaço antes do último ponto alto da carreira. Então, quando você for fazer o último ponto alto da parte das costas, você não faz as correntes de espaço, já faz o ponto alto sobre ponto alto. Agora, para a próxima carreira, você vai subir 3 correntes, vai virar o trabalho. Você não vai fazer as 2 correntes de espaço novamente, já vai direto para o próximo ponto alto, sempre após as correntes de espaço, não esse segundo, mas o próximo. E já vai fazer aqui novamente apenas um ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes e agora você segue normalmente, ponto tela sobre ponto tela, até o final da carreira, onde nós vamos diminuir as 2 correntes de espaço. Então, veja que para a diminuição da cava, a gente sempre elimina as 2 correntes de espaço após o primeiro ponto alto e antes do último ponto alto da carreira. Quando você estiver finalizando essa segunda carreira da parte das costas, você termina com o penúltimo ponto alto e um ponto alto sobre o último ponto alto da carreira. Pulando aquelas 2 correntes, já fazendo o ponto alto direto, sem as 2 correntes de espaço. Nós diminuímos aqui por 2 carreiras, agora nós vamos continuar reto até chegar a 19 centímetros, contando da primeira carreira da parte das costas. Geralmente a altura da cava padrão para adulto é 20 centímetros, se você gosta ela mais folgadinha. Nós vamos fazer com 19 centímetros para esse trabalho. Então, agora é só você subir as 3 correntes para o ponto alto, mais 2 para o espaço, virar o trabalho. E depois das 2 correntes de base, você vai fazer ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Agora, você vai continuar com ponto tela normalmente. Até chegar aos 19 centímetros, agora sem diminuições. 19 centímetros de altura. Depois que você trabalhar os 19 centímetros, ó, da parte das costas, você vai arrematar. Você já até pode deixar um pedacinho de fio depois para posterior costura dos ombros, se precisar. E agora nós vamos fazer as frentes. Então, por enquanto, ele vai ficando assim. Agora, para a parte da frente, você vai vir aqui ao lado da cava da parte das costas, tem a marcação da parte das costas, o quadradinho que nós deixamos de espaço, a marcação da parte da frente. Então, nessa marcação, você vai emendar o fio. A parte da cava nós vamos diminuir como a parte das costas. Então, a gente começa aqui com 1, 2, 3 correntes apenas e já vai diretamente para o próximo ponto alto para fazer outro ponto alto sobre ele, sem fazer aquelas 2 correntes. E agora você continua normalmente com o ponto tela até o final da carreira. Para a parte do decote, por enquanto, ela vai reta, mais para cima que nós vamos começar a diminuir. Então, você segue normalmente, aqui é só de um lado por enquanto, só do lado da cava que nós diminuímos. E segue reto na parte do decote, que é essa parte de fora. Vai ficando assim. Quando você chegar aqui ao final da carreira, você vai subir 1, 2, 3, 4, 5 correntes normalmente, vai virar o trabalho. Como são 2 carreiras que a gente diminui para a cava, então aqui você continua normalmente. Quando nós chegarmos lá na parte da cava agora,
nós vamos diminuir mais as 2 correntinhas de espaço antes do último ponto alto. Então, vamos seguir até a cava para fazer essa última diminuição. E depois você vai continuar diminuindo mais acima só a parte do decote. Estamos quase chegando ao final da carreira. Aqui, nós não vamos fazer as 2 correntes de espaço antes desse último ponto alto, que esse é aquele da diminuição, não conta. Então, antes desse ponto tem as 2 correntes, mas nós não vamos fazer. Nós vamos fazer diretamente o ponto alto sobre ponto alto. Agora sim é que nós vamos seguir reto na parte da cava. Então, a gente vai subir agora as 3 correntes para o ponto alto, mais 2 para o espaço, vai virar o trabalho e vai diretamente para o próximo ponto alto, ó, fazendo outro ponto alto sobre ele. Então, diminuição para a parte da cava é só em 2 carreiras. Agora, a gente vai continuar reto. Até o final da carreira, você continua reto. Depois que você chegar ao final dessa carreira, ó, aqui nós já diminuímos para a parte da cava. Já fizemos aquela abertura que vai ficar para a parte da cava. Ela fica assim. Então, agora, você vai fazer essa carreira normalmente, a próxima, ó, nós diminuímos nas 2 primeiras, fizemos sem diminuição a terceira, na quarta a gente faz sem diminuição também. Então, vamos subir aqui as 3 correntes, mais 2 para o espaço, vamos virar o trabalho. Vamos fazer essa carreira normalmente, ponto tela sobre ponto tela. Feita a 4ª carreira, normalmente, sem diminuições, você vai começar a 5ª carreira com as 5 correntes. Vai virar o trabalho. Agora, quando nós chegarmos lá na parte do decote, que é aquela parte de fora, quando a gente vira, ela fica o decote, a gente vai diminuir. Aqui a gente começa normalmente, agora a parte da cava ela segue sempre reta. 5 correntes para começar, ou 2 correntes e um ponto alto para terminar, no caso do final. E nós vamos começar a diminuir só na parte do decote. E a diminuição é a mesma que a gente fez para a cava. A gente elimina aquelas 2 correntes de espaço e termina direto com ponto alto sobre ponto alto. Estamos chegando já aqui ao final da carreira. Então, quando você for fazer o último ponto alto, você não faz as 2 correntes. Você conta 2 correntes de base e na terceira você já faz o ponto alto. Já começa a diminuir. Então, agora para a próxima carreira, novamente, você vai subir 3 correntes para o ponto alto, vai virar o trabalho, não vai fazer as 2 correntes de espaço, você vai pular essas 2 correntes de espaço seguintes e já vai direto para o próximo ponto alto. E agora você segue normalmente ponto tela sobre ponto tela até o final da carreira. Finalizada essa carreira de ponto tela sobre ponto tela, agora, como nós já diminuímos aqui 2 vezes na parte do decote, nós vamos continuar reto até dar os 19 centímetros. A mesma quantidade de carreiras que deu aqui nas costas para dar 19 centímetros, tem que dar na parte da frente. No nosso caso, deram 19 centímetros, deram 16 carreiras. Então, aqui tem que dar 16 carreiras também. Se no seu deu 17, aqui tem que dar 17 também. Então, agora é só você subir as 5 correntes, virar o trabalho, a parte da cava segue sempre reto agora e a parte do decote também. Então, vamos fazer essa carreira só para você ver como termina a carreira após a última diminuição do decote.
e depois você continua até finalizar a altura. Um ponto alto, 2 correntes normalmente, para o ponto tela. Agora você termina com as 2 correntes de espaço, porque nós não vamos mais diminuir. Se você quiser acentuar a diminuição do decote, você faz mais uma carreira diminuindo na parte do decote. Você decide ao seu gosto. Ó, aqui nós temos o ponto alto da diminuição e o ponto alto normal do ponto tela. A gente termina aqui. Então, ele já acentuou esse recuo aqui na diminuição do decote. Agora, você segue reto, subindo as 5 correntes, virando o trabalho e trabalhando ponto tela sobre ponto tela agora. Depois que você finalizar a parte da frente, você arremata, deixando um pedaço de fio para posterior costura. Se não precisar, a gente elimina depois. É bom que tenha para não ter que ficar emendando fio no trabalho e fazer a costura do ombro. Então, aqui ficou a parte da cava. Aqui a curvinha do decote, depois aqui a gente faz o acabamento, ela fica a voltinha bem certinha. Quando a gente vira aqui agora, ó, você vê a diminuição que a gente fez para a parte da cava, que não é tão acentuada, que é um colete de pelinho. E aqui a parte da diminuição do decote, ó, que fica assim. Então, se você quiser acentuar mais, deixar mais fininha a tira da parte da frente, você pode diminuir mais aqui na parte do decote. Agora, você vai emendar o fio aqui do outro lado, fazer a mesma coisa para a outra frente. Você vai diminuir em 2 carreiras aqui para a parte da cava, depois a cava ela continua reta. Depois de diminuir nas 2 carreiras para a cava, você diminui, você trabalha reto mais 2 carreiras, depois você diminui na parte do decote em 2 carreiras. Depois você continua reto decote cava até dar a altura de 19 centímetros para a parte da frente. Depois que você trabalhar as 2 frentes, o seu trabalho ele vai ficar dessa forma. Então, agora nós vamos unir a parte do ombro. Vamos costurar aqui em cima a parte do ombro. Ó. E aqui a parte do outro ombro. Então, aqui para a costura do ombro, é bem simples. A gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. E a gente vai costurar com 9 quadradinhos da parte das costas. Então, é só a gente colocar aquele fio que a gente deixou no arremate da frente ou das costas, no caso, aqui na agulha de tapeçaria. E a gente vai contar aqui 1, 2, na terceira corrente, a gente passa o fio lá para o outro lado. E agora, você vai pegando nas correntinhas, ó, e vai costurando uma vez de lá para cá, uma vez daqui para lá. E no ponto alto, você pega a alcinha de fora do ponto e faz a união. Cada correntinha respectivamente. A primeira do espaço daqui com a primeira do espaço de lá e a segunda da mesma forma. E ponto alto com ponto alto. Vai unindo aqui essa parte do ombro. Depois que você terminar a união aqui da parte do ombro, você vai arrematar. Então, você traz o fio aqui para a parte de baixo. E arremata. Dois pontinhos de arremate, depois você vai costurar o outro ombro exatamente igual. Depois a gente esconde esse fiozinho aqui do arremate. Agora, você costura o outro ombro exatamente igual, para depois a gente começar a passar o fio de pelinho. Então, lembrando, se você gosta de uma tira mais fina na parte da frente, é só você seguir diminuindo mais aqui na parte do decote.
Agora que nós já temos a base do nosso colete pronta, nós vamos passar o fio de pelinho. Então, agora, para passarmos o fio de pelinho, você vai abrir todo o seu trabalho dessa forma. Na parte de baixo, você vai emendar o fio, que nós vamos emendar bem no pontinho do canto. Vamos subir 2 correntes. Nós vamos trabalhar nessas linhas horizontais do ponto tela. Nessas horizontais, preenchendo em carreiras de ida e volta. E você vai preenchendo cada espacinho com 1, 2, 3 pontos baixos. Vamos para o próximo quadradinho. 1, 2, 3 pontos baixos. Vamos para o próximo. 1, 2, 3 pontos baixos. Você vai preenchendo toda essa linha até chegar lá no final da carreira. Lembrando que nós estamos utilizando agora para o preenchimento a agulhinha 3,5 milímetros. Quando você chegar ao final da carreira, o último ponto você faz dentro da terceira correntinha de baixo para cima do ponto alto. Então, ó, veja como vai ficando aqui o seu trabalho. Agora você vira. Vamos para a próxima carreira. Para a gente passar para a próxima carreira, o preenchimento, a gente vai aqui pela lateral, fazendo 3 pontos baixos, no ponto alto da lateral. Agora, a gente vem para a próxima carreirinha e faz a mesma coisa até o final dela. Ó. 1, 2, 3 pontos baixos, vai para o próximo quadradinho. Faz 1, 2, 3 pontos baixos, vai para o próximo quadradinho e repete. A gente vai trabalhando dessa forma, carreiras de ida e volta, para todo o trabalho. Então, veja aqui, ó, que depois a gente vai, ó, puxar os pelinhos, ó, e ele vai ficando assim. Quando você chegar na parte da cava, que separa essas partes frente e costas, você vai continuar só na frente, vai até a costura, em carreiras de ida e volta. Depois, você vai emendar o fio lá na parte das costas, vai fazer toda a parte das costas, em carreiras de ida e volta. E depois, você vai fazer a outra parte da frente, em carreiras de ida e volta. A única diferença lá do início é que você vai ter que separar aqui as partes, mas o restante é igual. Então, aqui você pode ver a parte que nós vamos dividir para trabalhar a frente, depois as costas. Veja que nós estamos trabalhando em carreiras de ida e volta até chegar na divisão da cava, até naquela carreira que fica abaixo da cava. Quando nós voltamos, terminamos a carreira aqui do lado direito e voltamos, nós voltamos. Aqui não tinha mais como passar, porque já tem a abertura da cava. A gente sobe pela lateral da frente e volta fazendo só a frente até a costura. Aí, arrematamos aqui em cima e vamos pegar depois só essa parte das costas e fazer da mesma forma, subindo nas laterais da cava para a próxima carreira e depois a outra frente. Ó, veja como vai ficando. Terminando aqui a parte da frente, ó, nós terminamos aqui uma parte da frente. Chegamos até na costura e cobrimos o que é essa parte aqui da costura. Essa parte mais grossinha a gente cobriu aqui nessa parte da frente. O que pode ser feito agora? A gente pode continuar. Vamos virar o trabalho aqui para você ver melhor. Ó, aqui nós temos a abertura da cava, trabalhamos uma frente. Quando nós preenchemos a costura dessa parte da frente, a gente consegue continuar aqui por cima da parte do pescoço e pegar aquela outra parte da costura da outra frente e depois voltar fazendo a parte das costas. Ó. Então, agora a gente consegue ir reto até na outra costura, pegando aqui por cima e indo até na costura, depois voltando pela carreira de baixo e aí você vai preenchendo aquela parte das costas aqui que faltou. Quando terminar aqui, dá para passar para outra parte da frente. Tudo isso sem arrematar o fio.
Tanto pode ser arrematado, mas se não quiser arrematar, depois que terminar aqui a parte das costas, dá para passar aqui por cima pela cava e continuar aqui na parte da frente até na costura. Então, só recapitulando. Terminando uma parte da frente, você termina em cima da costura, fazendo o acabamento com fio de pelinho sobre a costura do ombro. Em seguida, você já continua aqui por cima da parte do pescoço, que é a parte das costas, e vai até na outra costura da outra frente. E desce fazendo as costas, ó, preenchendo toda essa parte das costas. Terminando, se você terminar deste lado, se der certo que terminar deste lado, já dá para passar ali para outra parte da frente e vir até na costura onde você já trabalhou aqui anteriormente. Se não terminar desse lado, você vai terminar aqui, arrematar e vai fazer a outra frente. Depois que você acabar de passar o fio de pelinho no seu colete, ele vai ficar assim. Ó, aqui fica o lado avesso, fica dessa forma. Ó, e o lado direito, ele fica todo com o pelinho, ó, parte das costas, parte da frente. O que nós temos que fazer agora? A gente tem que passar o fio de pelinho na abertura aqui da manga, para não ficar, por exemplo, quando a gente passava de uma carreira para outra, numa você preenchia com o fio de pelinho, na outra ficava sem. Então, a gente tem que passar uma carreira de pontos baixos aqui ao redor. É só você fazer 2 pontos baixos para cada lateral de carreira, ao redor de toda a parte da manga. Então, aqui, como nós terminamos a parte da frente, vamos fazer essa parte agora para você ver. Que nós terminamos a parte da frente, vamos passar a carreirinha de ponto baixo na abertura da manga. Então, mesmo que a lateral esteja preenchida já com fio de pelinho, você vai passar por cima de qualquer forma. Então, a gente coloca aqui 2 pontos baixos para cada lateral de carreira. Ó, aqui já tem fio de pelinho, mas você passa da mesma forma. Não tem como pular, porque vai repuxar ele o trabalho. Você vai fazer esse acabamento com 2 pontos baixos para cada lateral de carreira nessas aberturas das mangas. Vai ficando assim. E você vai fazer também esse acabamento nessa abertura frontal do colete. Na parte de baixo não precisa, porque a gente já preencheu. Então, só nessa abertura aqui, que passa aqui ao redor do pescoço e vem aqui pelo outro lado e sai aqui na parte de baixo do outro lado. Você vai fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui na manga, você vai fazer naquela parte também. 2 pontos baixos para cada lateral de carreira, para não ficar aparecendo aquelas carreirinhas que você não preencheu com fio de pelinho. Depois que você terminar o acabamento na manga, você vai arrematar. Pode arrematar em qualquer pontinho ali. Se você encontrar o fio, o primeiro pontinho do início, tudo bem, mas senão não tem problema, o fio de pelinho ele não aparece. Então, você introduz a agulha em um ponto baixo e faz o arremate. Ó, depois, você faz mais um pontinho de arremate. Depois, você pega o fio, aliás, a agulha de tapeçaria, coloca o fio nela e você leva por alguns pontinhos este fio para cortar, para não cortar logo lá nos pontos de arremate. Que ele não vai escapar. Você pode fazer o acabamento dos fios, tanto do charme quanto esse de pelinho, você pode fazer com a agulhinha de tapeçaria. Então, aqui, essa parte do colete, ela está finalizada. Aqui nós já fizemos do outro lado também o acabamento na outra manga, ó. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui nessa abertura. O acabamento aqui da parte da frente, mesma coisa da parte da manga. Ó, nós vamos pegar o fio de pelinho, vamos vir aqui na primeira carreira e vamos emendar o nosso fio. Aqui a gente pode amarrar, fazer 2 nozinhos para prender. Ó.
Fio de pelinho, ela é danado. Quando ele enrosca os pelinhos ali, às vezes ele cria um nó. Tem que tomar cuidado na hora de prender. Bom, prendemos aqui, depois a gente prende o fio do início junto com os pontos. Ó. Aqui você vai ver as laterais de carreiras, ó. Nós temos aqui a lateral de carreira que a gente não preencheu, por isso que a gente tem que preencher essa abertura. Aqui a gente tem uma já preenchida, mas a gente passa sobre ela. E aqui a gente não preencheu. Então, a gente vai passar ali com pontinhos baixos. 1, 2. Como a gente está trabalhando com agulha 3,5, fio de pelinho, os pontos ficam maiores. Então, não precisa ser 3. Aqui na lateral não precisam ser 3 pontos baixos, porque pode amontoar. Então, a gente vai colocar 2 pontos baixos, ó, para cada lateral de carreira. E agora a gente vai preenchendo aqui, vai passar aqui por cima pelo pescoço, vai lá pelo outro lado e vai acabar aqui nessa ponta. Depois que você terminar o acabamento dessa parte da frente, você acaba aqui na outra ponta e arremata o fio. Esse fio do arremate a gente não corta logo aqui no nozinho. A gente coloca na agulhinha de tapeçaria e leva ele por alguns pontinhos. Ó. Os pontinhos baixos aqui da parte de baixo, você vai passando a agulhinha entre eles, esconde um pouquinho esse fio. Depois que você esconder todos os fios que ficaram soltos no seu trabalho, desta forma, com a agulhinha de tapeçaria, o seu trabalho está finalizado. O seu colete está prontinho. Parabéns! Você acabou de aprender como se faz um colete de crochê com pelo fake. Viu como é simples? Quando você fizer o seu, manda uma fotinho pra gente lá pro trabalho das amigas e amigos do site pra gente ver o seu resultado. E não esquece também de deixar a sua opinião nos comentários desse vídeo pra gente saber o que você achou dessa nossa criação. Acompanhe a gente nas redes sociais para estar sempre por dentro das nossas novidades e a gente se encontra na próxima videoaula.